No vídeo anterior, nós trabalhamos a primeira visão que João teve e tratamos daquelas figuras, daquelas imagens relacionadas àquele ser que João viu na ilha de Patmos, no meio dos 7 candeeiros, tendo as 7 estrelas na mão. Nós vamos partir agora para uma próxima figura do livro, uma próxima imagem, que ela é muito importante e muito central, que está no capítulo 5. A princípio, eu vou ler apenas o versículo 1, porque essa imagem ela aparece exatamente aí, que é exatamente o que é chamado de o livro selado com 7 selos. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Nós não podemos pensar nesse livro e nessa visão do capítulo 5 sem fazer menção ao que aconteceu no capítulo 4. No capítulo 4, João foi arrebatado em espírito ao céu. Ele disse que viu uma porta aberta, e quando ele se achou no céu, a primeira coisa que ele disse que viu, ou que pelo menos veio e que ele destacou, é que havia um trono posto no céu. E que nesse trono havia alguém sentado, um ser tão glorioso que o máximo que João consegue fazer é descrevê-lo em termos de brilho de pedras preciosas conhecidas na época, como, por exemplo, o jaspe, como a sardônia. Eram pedras preciosas daquele período, e como ele não sabia como dizer ou descrever a glória daquele ser, o máximo que ele fez foi comparar com o brilho dessas pedras preciosas. A própria figura, a própria visão de um trono já é uma linguagem figurada, porque nós não podemos pensar em Deus sentado literalmente em um trono literal no céu, ok? A própria imagem de um trono é simbólica. E qual é a ideia quando se fala desse ser assentado num trono? A ideia era que alguém que tem o controle, o governo e que tem as rédeas da história em suas mãos, e esse alguém habita os céus. Então, o trono também é uma figura. No capítulo 5, que foi o texto que nós lemos, João continua descrevendo. Então, o capítulo 5 é uma continuidade da visão do capítulo 4. Só que aqui João acrescenta um detalhe. É que ele diz que na mão direita daquele que estava sentado no trono, ele disse: olha, eu vi. E ele tinha na mão direita, lembre, mão direita para aquele período, mão de poder e autoridade. Na mão direita ele tinha um livro, e esse livro era um livro selado com 7 selos. E o detalhe é que é um livro que ele diz que está escrito por dentro e por fora. Quando você lê esse texto, você precisa ter em mente que livro no primeiro século não tinha esse formato aqui de códice, tá certo? Livro no primeiro século não era isso aqui. Até mesmo porque o texto diz que o livro era selado com 7 selos. Aonde? Então, você vai pensar em livro no primeiro século como um rolo. Então, eram coladas folhas de papiro. Aqui é primeiro século em Apocalipse, não era ainda o pergaminho, era papiro, que era extraído das fibras de uma planta. A planta tinha o nome de papiro, então colava-se
folhas, as bordas, para se fazer o rolo. Então aqui quando João diz que viu que aquele que está sentado no trono, ele tinha em sua mão direita um livro escrito por dentro e por fora, ele está falando desse livro aqui, com esse formato. E aí ele vai dizer que esse livro, ele estava selado com 7 selos. Como é que era isso? Quando se fechava o rolo, ficavam essas bordas aqui. Então, nessas bordas eram colocados selos feitos de cera. Então, o que é que João percebeu? Que nas bordas desse livro tinham 7 selos feitos de cera, algo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso quer dizer que ninguém tinha acesso ao conteúdo do livro, porque aqui nas suas bordas tinham 7 selos de cera. Você precisa ter isso em mente quando lê esse texto. Nós queremos tentar explicar para vocês qual é o significado dessa questão do livro selado com 7 selos. Se você observar aqui no capítulo 5, você vai perceber que existe um anúncio cósmico. E o anúncio cósmico era algo do tipo: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Viu a pergunta? Abrir o livro e desatar os selos. Ou seja, para abrir esse livro em forma de rolo, era preciso romper cada um dos selos. Se tivesse um selo, o livro ainda não poderia ser aberto. Daí a necessidade de romper com os 7 para abrir o livro e revelar o seu conteúdo. Então, aqui existe um anúncio cósmico. Quem é digno de fazer isso? A pergunta era: quem é que está apto? Quem é que está habilitado para fazer isso? No verso de número 3, também existe uma resposta cósmica. Qual é a resposta? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ora, o anúncio feito no céu é que não havia em todo o universo ninguém apto, ninguém capaz para romper os selos, abrir o livro e revelar o seu conteúdo. Qual foi a reação de João diante disso no verso de número 4? O texto diz, João fala: e eu chorava muito. A razão do choro, ele diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, qual foi a razão ou o motivo do choro de João? Pessoal, a compreensão do significado do livro depende de nós entendermos o motivo que provocou o choro de João. O livro que João viu, obviamente, como eu disse, era em forma de rolo, 7 selos de cera colados na borda exterior do rolo, e para abrir o livro e ter acesso ao seu conteúdo, era necessário romper todos os selos. O fato dele estar selado com 7 selos significava que o seu conteúdo era totalmente inacessível, ou estava naquele momento totalmente inacessível. Daí está selado com 7 selos. Mas veja, qual é o significado deste livro? Por que João chorou? O choro de João está ligado ao significado do livro.
o motivo que levou João a chorar tem a ver com o significado do livro. Ao longo da história surgiram 4 interpretações com relação à interpretação desse livro. No meu entender, apenas 2 dessas 4 têm possibilidades ou boas possibilidades de serem verídicas. Mas eu quero começar com uma frase de um autor chamado Michael Wilcock. Ele é o autor daquele livro da editora Beur, A Mensagem do Apocalipse. Michael Wilcock, ele diz o seguinte: o que é o livro selado com 7 selos? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde dizendo: vamos deixá-lo abrir primeiro, aí veremos. Qual é o raciocínio de Michael Wilcock? É que no capítulo 5 você tem o anúncio da existência de um livro selado com 7 selos, que está na mão direita do Deus entronizado e que ninguém pode abrir em todo o universo. Então ele diz: o que é esse livro? Ele disse: olha, só tem um jeito da gente descobrir o que é esse livro. O que está escrito lá? Ele disse: vamos deixar abrir primeiro. Bom, no meu entender, essa é uma conclusão coerente acerca do significado. Observando as imagens, observando as cenas, as declarações e os acontecimentos registrados em Apocalipse a partir do rompimento dos selos. Então, vamos raciocinar aqui. No capítulo 5, esse livro foi anunciado, tá certo? Ele entra em cena. Quando chega no capítulo 6, você tem o momento em que o Cordeiro, que foi o único achado digno em todo o universo para abrir esse livro, no capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir o livro. Vamos lembrar: livro em forma de rolo, com 7 selos de cera ao longo da sua borda. No capítulo 6, verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. 6, versículo 3 diz: quando abriu o segundo selo. 6:3, quando abriu o terceiro selo. 6:7, quando o Cordeiro abriu o 4º selo. 6:5, quando ele abriu o 5º selo. 6:9. E aí 6:12 diz: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Então veja, no capítulo 6, você tem o Cordeiro abrindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou faltando 1. Então, no capítulo 6, você não tem a abertura do livro e a revelação do conteúdo. O que vai acontecer? Há no capítulo 7 um intervalo, porque o capítulo 6 terminou perguntando quem era capaz de suportar ou de suster-se diante da manifestação da ira de Deus e do Cordeiro. O capítulo 7 foi colocado para responder a essa pergunta. O capítulo 6 termina perguntando assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que vai suportar, resistir, permanecer de pé diante da revelação da ira de Deus e do Cordeiro? O capítulo 7 foi escrito para responder, do verso 1 até o 8, que os selados com o selo do Deus vivo, que são os 144 mil, e aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é a multidão inumerável, esses aí não sofrerão a ira de Deus e do Cordeiro. Quando chega no capítulo 8, preste atenção, é que diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Somente no capítulo 8, versículo de número 1, é que você tem a abertura do 7º selo, e isso implica dizer que a partir do capítulo 8, você tem o momento em que
o livro agora pode ser aberto e o seu conteúdo revelado. Então, é muito importante entender essa linguagem para se perceber o seguinte, que no capítulo 8 o Cordeiro rompe e abre o 7º selo, e a partir desse ponto, o conteúdo do livro, ele é revelado. E aí surgiram 4 interpretações. Vamos lá. A primeira interpretação que deram para esse livro selado com 7 selos é que esse livro representa o livro da vida do Cordeiro, o qual traz o registro do nome de todos os salvos. Foi uma das interpretações que deram. Só que, quando você lê Apocalipse a partir do capítulo 8, você não vê aqui a lista dos salvos. Então, na minha visão, descarta essa interpretação, porque esse livro aqui não é o livro da vida do Cordeiro, onde consta o registro do nome dos salvos. Segunda interpretação que deram para esse livro selado com 7 selos, disseram que ele é o Antigo Testamento cumprido no Novo Testamento. Bem, mas não é isso o que você vê quando você lê Apocalipse do 8 em diante. A terceira interpretação que deram é que esse livro selado com 7 selos é símbolo da herança do reino de Deus prometida ao seu povo. Opa! Aí começa a clarear um pouco. Ainda não é 100%, mas começa a clarear porque, de alguma maneira, essa interpretação está dizendo que esse livro representa ou é símbolo daquilo que Deus preparou como herança para o seu povo. E realmente, quando você vê Apocalipse, você vai ter a vinda de Cristo, você vai ter o novo céu e a nova terra, você vai ter a cidade santa. Então você começa a perceber que tem no Apocalipse essa herança que Deus prometeu para o seu povo. Mas não tem só isso. Apocalipse também tem juízos. Apocalipse também tem o derramar da ira de Deus sobre os ímpios, e não somente a salvação e herança dos salvos. Por isso que surgiu uma 4ª interpretação, que no meu entender, essa é a melhor interpretação para esse livro selado com 7 selos. A 4ª interpretação diz que esse livro é símbolo da profecia dos acontecimentos finais, incluindo a salvação do povo de Deus e o julgamento dos maus. Alguns autores vão chamá-lo de livro do destino. É o livro onde está o registro da história e que inclui nessa história a herança final do povo de Deus e a manifestação da ira de Deus sobre os ímpios. Veja que coisa maravilhosa. Volte agora para Apocalipse 5, verso 1, e veja que imagem extraordinária. João disse: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Veja. Deus sentado no trono, que é lugar onde se assenta reis, governantes, imperadores, onde ele está no centro do universo, com o livro do destino nas suas mãos, com a história humana nas suas mãos. E em que mão? Na mão direita, na sua mão de autoridade e de poder. Eu costumo dizer, meus queridos, que nesse texto, nesse versículo, capítulo 5, verso 1, nós temos o que eu chamo de a mais concisa, porém a mais bela imagem da total soberania de Deus sobre a história. Eu vou repetir. A mais concisa, porém a mais bela imagem da total soberania de Deus sobre a história.
O que Apocalipse 5:1 está dizendo é que toda a história está nas mãos ou está na mão de Deus. O que Apocalipse 5:1 está dizendo para a igreja naquele período e ao longo dos séculos é que, apesar das evidências contrárias, a história não está entregue aos caprichos, aos desejos, vontades e determinações humanas. Apocalipse 5:1 revela que o Senhor do universo tem a história sob o mais perfeito controle. Talvez agora nós vamos entender por que João chora desoladamente. Por que João chora quando se anuncia que não havia ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, capaz, digno, habilitado para abrir o livro? E João disse, ouvindo isso, eu chorava muito. Por que João chora? Talvez agora a gente vai entender. Nós vamos entender que o choro de João não é resultado de uma frustração por não ter a sua curiosidade satisfeita. De forma mais simples, João não está chorando porque ficou frustrado. Ele queria muito ver o que estava escrito dentro do livrinho e ninguém quis lhe mostrar. Bom, não foi essa a razão do choro de João. Usando aqui uma linguagem bem sertaneja, João não está agindo como um menino buchudo ou como uma criança birrenta, esperneando e chorando, querendo ver o que está dentro do livrinho. Não foi essa a razão do choro de João. Irmãos, há uma razão muito profunda que o levou a cair em prantos. E qual é essa razão? É que a permanência do rolo, do livro em forma de rolo selado, a permanência desse livro selado, implicava na não realização dos propósitos de Deus. O livro selado, sem que ninguém pudesse abrir, implicava dizer que os propósitos de Deus para o seu povo e para a humanidade não iriam se realizar. O rompimento dos selos e a abertura do livro indicavam a execução dos seus planos. Sabe o que é que estava em jogo aqui? O que estava em jogo não era tão somente a não revelação do conteúdo do livro, mas o que estava em jogo era o seu não cumprimento na história. Em outras palavras, se o livro não fosse aberto, implicaria dizer que não haveria vitória final para o povo de Deus e não haveria derrota final dos poderes do mal. Daí, João chorar profundamente. Por quê? Porque esse livro selado com 7 selos era símbolo da profecia final, dos acontecimentos do fim, ligados à salvação do povo de Deus e ligados à derrota e manifestação final da ira de Deus sobre os ímpios.